Fala, moçada bruta que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, graças ao bom Deus, estamos aqui mais uma vez, tá? Professor Ederson Witz, estamos tratando sobre o curso de Fisiologia Humana. Nós estamos no módulo de Neurofisiologia, beleza? O tema de hoje, pessoal, que nós vamos começar a abordar serão as sinapses, beleza? Sinapses. A princípio, nós vamos fazer a introdução do que é sinapse e, posteriormente, nós iremos dar continuidade falando também os tipos de sinapse e a aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre sinapse elétrica, beleza? Então, acompanha comigo aí. Peço a vocês aí que ainda não é inscrito, pudesse se inscrever aí para nos ajudar, curtir o vídeo aí, comentar o que você achou, tá? Qualquer dúvida, assim que possível, posso estar respondendo por aqui, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos dar sequência, beleza? Então, pessoal, sinapse. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Geralmente o pessoal que já estuda, né, as áreas, as ciências de saúde aí, talvez já ouviu falar nesse termo, tá? Então, sinapse, pessoal, o que é sinapse? Sinapse, a grosso modo, né, de forma bem superficial, nós podemos falar que sinapse é a comunicação entre os neurônios, ok? Entre as células nervosas. Então, a grosso modo, nós poderíamos dizer que é isso, tá? E quais os tipos de sinapse? Pessoal, basicamente, nós temos dois tipos de sinapse, tá? Uma sinapse chamada elétrica, né? Seria essa dessa imagem aqui, e uma sinapse chamada de química, tá? Que basicamente seria essa imagem aqui, ok? Então, aqui nós temos um neurônio pré-sináptico, né? Em cima, na parte superior. Aqui está vindo o potencial de ação, né? O impulso elétrico, vindo por aqui. Esse impulso elétrico vai passar para esse 2, né? Que é o neurônio pós-sináptico, dos dois lados. E a forma com que esse neurônio 1 comunica-se com esse 2 é chamado sinapse, ok? Esse neurônio 1 se comunica com o neurônio 2, é chamado sinapse, ok? Nesse caso, pessoal, a comunicação se dá em um espaço, que é esse espaço aqui no meio, ó, né? Esse espaço aqui no meio, que nós chamamos aí de fenda sináptica, é onde vai passar o sinal, tá? Tanto químico quanto elétrico, dependendo do tipo de sinapse. Tá? Então, a comunicação, a informação, o impulso, né, o potencial de ação, ele vai passar nesse ponto aqui, desse ponto 1 para o ponto 2, desse ponto 1 para o ponto 2. Nesse caso da sinapse elétrica, é o tipo de sinapse que nós iremos falar a princípio, tá? Que a sinapse acontece de forma mais rápida, né? E nesse caso aqui, a sinapse química, né? Que a gente vai falar no próximo vídeo, a sinapse que é mediada basicamente por neurotransmissores, que são essas bolinhas aqui, ó, que são liberadas e vão se ligar aos receptores aqui. Então, os dois tipos de sinapse, basicamente são duas, né? Sinapse química e sinapse elétrica. Então, a química seria essa daqui e a elétrica seria essa daqui. E aqui, pessoal, estou falando bem de forma resumida e superficial, porque a gente vai se aprofundar sobre isso aqui, beleza? Então, qual que é a importância da sinapse, pessoal? Se sinapse é a comunicação entre os neurônios, as células nervosas, para que as células nervosas precisam se comunicar? As células nervosas, pessoal, precisam se comunicar porque basicamente o nosso corpo ele responde e ele atua uma grande parte, né, das ações humanas são mediadas por hormônios, né, por contrações, né? Então, por exemplo, quando você precisa se locomover, há necessidade de um impulso elétrico chegar ao músculo para estimular a contração. Esse impulso ele vai via neurônios, tá? E esse neurônio se comunica através de sinapse. Então é necessário passar uma informação de um determinado neurônio para outro, até chegar no alvo. Nesse caso, uma contração muscular, o alvo, né, o objetivo é chegar
um músculo. Daí, pessoal, é importante a gente falar que a sinapse, né, isso, como eu disse para vocês, a grosso modo, né, é uma comunicação entre neurônios, porém não é limitada somente a neurônios, tá? Quando, por exemplo, um neurônio aqui, né, quando, por exemplo, um neurônio, está trazendo um sinal elétrico e esse sinal está chegando aqui no músculo, então a comunicação aqui vai ser entre um neurônio e uma fibra muscular. Então nós teremos aqui também uma sinapse. Se, por exemplo, aqui fosse uma glândula, né? Imagina que isso aqui, por exemplo, é a glândula suprarrenal. Então, um neurônio está trazendo um impulso aqui até a região da medula da glândula suprarrenal e nós temos a comunicação entre o neurônio e a glândula. Então, aqui também nós temos uma comunicação, tá? Que não é limitada somente a neurônios. Então, por isso que eu falei para vocês aqui, a grosso modo, porque a maioria da sinapse ela vai se dar entre células nervosas, porém, nem toda a sinapse vai ser entre células nervosas, beleza? Então, nós temos casos aí de sinapse que seria comunicação entre o neurônio e um músculo, o neurônio e uma glândula, né? E entre um neurônio e outro, como eu disse para vocês, tá bom? Então, como eu disse para vocês, é importante a sinapse porque o músculo precisa contrair, precisa que venha uma informação. Quando você, por exemplo, sente um toque, né? Nas suas costas, por exemplo, seja ele um toque carinhoso, seja ele encostar em algum objeto, né? Essa informação ela chega até o nosso sistema nervoso graças à comunicação que se dá entre desde o receptor até o centro de recepção no nosso encéfalo ali. Então, entendo que é importante para nós podermos receber informações e também desencadear respostas a essas informações que chegaram até o nosso centro de controle, tá? Então, basicamente são as principais importâncias da sinapse aí. E neurotransmissores, pessoal, que eu coloquei aqui no primeiro slide, porque como a maioria das sinapses são sinapses químicas, o mediador, que são essas substâncias aqui, ó, liberadas na fenda sináptica, são neurotransmissores, são moléculas, né? Em sua maioria pequenas, porém existem moléculas grandes também. Essas moléculas vão ser liberadas na fenda sináptica, nesse espaço entre os neurônios, ou entre um neurônio e uma outra estrutura, como eu disse para vocês, e ele vai ser o principal estimulador ou inibidor, né? A célula 2, aqui no caso é um neurônio pós-sináptico. Então nós tenhamos aí uma informação mediada por neurotransmissores. Então existem vários neurotransmissores, né? Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dobutamina, ou ácido gama-aminobutírico, glicina, glutamato, aspartato, né? Então, as moléculas de ATP, óxido nítrico, purinas. Então, existem outras, existem, na verdade, em torno de 60 a 100 neurotransmissores. Então, tem bastante neurotransmissores que vão estar mediando esse processo de comunicação chamado sinapse. Nesse caso, sinapse química, tá, pessoal? Eu vou dar uma ênfase aí mais adiante sobre esse tipo de sinapse, tá bom? O que mais que é importante comentar, pessoal? Que o estudo de sinapse é muito importante para os acadêmicos, né? Independente do qual curso seja. Por quê? Porque existem várias doenças, né, que são desencadeadas por um problema aqui nessa comunicação. Tá? Então, eu posso citar aqui de imediato, por exemplo, a depressão, né, alguns distúrbios psiquiátricos aí são mediados, são desencadeados por uma falha, né, em algum desses sistemas que eu vou me aprofundar mais adiante. Tá? Então, existem inúmeros aí processos, né, e são doenças que têm ainda trazido uma grande dúvida aos estudiosos, porque todos os mecanismos aqui de sinapse ainda não estão descritos. Então, existem aí uma gama de estudiosos que estão se dedicando aí a entender e a conhecer mais plenamente esses mecanismos aí, tá bom? Então, como eu disse para vocês, sinapse, pessoal, basicamente é a comunicação em uma célula 1 com a célula 2, tá? Aqui eu vou fazer
uma fibra muscular, né? Só para diferenciar daquela imagem anterior. Então, quando esse cara 1, que parece um nariz, mas não é, se comunica com a estrutura 2, uma célula pré-sináptica, pré é aquela que está trazendo o potencial de ação. Então, o potencial de ação, quando está negativo no interior, a gente já viu isso nas aulas anteriores, e positivo no exterior. Então, o potencial de ação está vindo por aqui, a célula pré-sináptica. E a célula pós-sináptica é aquela célula que vai receber a informação, no caso, o potencial de ação. A gente vai ver futuramente que pode ser inibitório, pode ser excitatório, pode ser por um receptor ionotrópico, metabotrópico, então existem vários tipos aí. Eu queria só recapitular aqui, para a gente poder dar sequência, é que essa célula que traz a informação é uma célula pré-sináptica, ok? Pré-sináptica. E a célula 2 é que recebe essa informação, né, é a célula pós-sináptica, tá? Ou, se for neurônio para neurônio, seria um neurônio pós-sináptico, tá? O espaço entre os dois, pessoal, é chamado de fenda sináptica, ok? O espaço entre os dois. E aí a gente vai ver que no na sinapse elétrica existe uma comunicação aqui, de um para o outro, direta, né? Por junções comunicantes. E na sinapse química, nós tenhamos aqui a liberação de moléculas, né, chamadas de neurotransmissores, que são hormônios, né, basicamente chamados. Eles vão cair aqui nesse espaço e vão se ligar na célula 2 para fazer o estímulo aqui, ok? Como eu disse, excitatório, inibitório, dependendo do tipo aí, tá? Então a sinapse é essa comunicação que se dá, em sua maioria, entre neurônio e neurônio, mas também pode acontecer entre neurônios, célula nervosa, neurônios e também, como eu disse para vocês, glândulas, né? Do nosso sistema endócrino, principalmente, tá? Então, a sinapse elétrica, pessoal, algumas informações a mais, né? Como eu disse para vocês, o foco principal hoje é ela. A sinapse, pessoal, na sinapse elétrica, o potencial de ação, ele passa diretamente pelas junções comunicantes. O nome, né, pessoal, junção já fala por si, né? Junções, ela junta, né? Une, tá? E comunicante, ou seja, ela vai unir para possibilitar essa comunicação. Então, se vocês observarem aqui nessa imagem inferior à direita, nós temos aqui o quê? O neurônio pré-sináptico, que é o, como eu disse para vocês, o 1, e o neurônio pós-sináptico, que é o 2. Então, aqui nós temos a comunicação entre neurônios, ok? A informação está vindo pelo pré e vai para o pós. Lembra que no interior é negativo, é a célula em repouso. Quando chega o potencial de ação, ele começa a ficar no interior positivo, tá? Então tem aquele processo que a gente viu já do potencial de ação. Nesse caso aqui, pessoal, as moléculas que adentraram o neurônio pré-sináptico, eles conseguem transitar de um neurônio para o outro. Então a molécula, por exemplo, de sódio, né, que adentrou aqui quando o potencial de ação chegou no botão terminal aqui, ela consegue transitar para o neurônio pós-sináptico. E aí nós temos que a molécula de sódio, nesse caso, ela passou de um para outro. E quando ela veio, ela trouxe cargas elétricas positivas. Lembra que aqui no pós-sináptico também estava em repouso, negativo. Como a molécula positiva passou por aqui e fez ficar positivo, o que vai acontecer? Vai atingir aquele limiar que a gente já viu nas aulas anteriores, vão abrir proteínas de canais aqui, geralmente aqui nós vamos ter, lógico, depende, né, do tipo, né, mas vamos ter aqui, por exemplo, proteínas de canais de sódio controlado por voltagem. Quando o sódio chegou aqui, abre essas proteínas e mais sódio começa a entrar, e aqui nós vamos ter novamente a inversão de cargas. O potencial de ação vai continuar ou não. Se for, por exemplo, aqui, moléculas inibitórias, por exemplo, o cloreto, né? Pode abrir canais aqui de cloreto e entrar cargas elétricas negativas. Então aqui dentro já estava negativo, ele vai ficar mais negativo ainda, ou seja, nós vamos ter um estímulo inibitório. Então dependendo aqui, né, a gente vai falar depois isso aqui, tá? Aqui é só para vocês entenderem o mecanismo da sinapse, mas depois a gente vai explicar
que dependendo do tipo de sinapse, a gente vai ter os estímulos aí inibitórios e os estímulos excitatórios, tá? Então, a chave aqui que eu gostaria que vocês gravassem é que na sinapse elétrica, os íons, né, as moléculas que vão passar por aqui, que vão estimular o neurônio pós-sináptico, elas vão ter um acesso do pré para o pós, ou seja, elas vão passar por essas proteínas aqui, que são chamadas de junções comunicantes, e ele vai diretamente acessar a célula 2, né, e ali causar o estímulo, tanto inibitório quanto excitatório. Tá? Então aqui nós estamos tendo uma comunicação entre duas estruturas, nesse caso, neurônios. Beleza? O que é a junção comunicante, pessoal? Junção comunicante é a estrutura que vai fazer essa ligação. Tá? Basicamente, aonde que eu encontro esse tipo de sinapse elétrica? Tá? Pessoal, a sinapse elétrica ela acontece principalmente, assim, em maior número, durante a fase embrionária ali, né, e o desenvolvimento do sistema nervoso central, o SNC. Então, durante a nossa fase embrionária, né, nós temos aí a maior efetividade de informações que vão ser transitadas entre neurônios e outras estruturas, vão ser da sinapse elétrica, beleza? Nós temos aí também sinapse elétrica, pessoal, que acontece, né, no músculo do coração. Tá? Dessa forma, nós conseguimos fazer uma integração, ou seja, uma contração mais distribuída de forma mais rápida, por exemplo, lá no sincício, né? Aquela rede de ramos de inervação lá, que vão ligar os átrios, né? Átrio direito ao átrio esquerdo. Então, o tipo de união, se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver, a gente vai falar isso também nos outros módulos, que a fibra nervosa ela possui uma ligação através de discos intercalares, né? Elas são células intercomunicadas. Então, essa comunicação que acontece lá na fibra muscular também, e lógico também na fibra, no músculo, né, visceral, ele vai dar essa característica de um impulso passar mais rápido para você poder sincronizar esse estímulo. Então, uma contração, por exemplo, no músculo cardíaco e no músculo visceral, ela vai acontecer de forma mais conjunta, né? Mais interligada, graças a essa comunicação por junções comunicantes. Então, quando você estimula, por exemplo, o átrio, esse impulso do átrio ele se propaga também para do átrio direito, ele também se propaga para o átrio esquerdo de uma forma mais rápida, mais sincronizada, em consequência desse tipo de junções que vão unir as duas estruturas, naquele caso muscular, ok? Então, nós temos aí junções comunicantes, principalmente nos músculos cardíacos, no músculo, né, liso lá que nós temos nas vísceras, e também, como eu disse para vocês, é mais predominante durante a fase embrionária, né, lá no desenvolvimento do sistema nervoso central, beleza? As junções comunicantes, pessoal, o que são as junções comunicantes? Então, as junções elas são formadas por centenas de conexonas, tá? Conexonas ou conexon são essas estruturas aqui, ó. Então, os conexon ou conexona, que é a mesma coisa, são essa estrutura aqui, ou seja, é uma proteína que ela se abre e fecha. Então, como vocês podem ver, ó, aqui ela está fechada e aqui ela está aberta. Então, existe um espaço. Esse espaço aqui é onde aquelas moléculas, como eu dei exemplo, pessoal, o sódio, né, vai transitar do pré-sináptico para o pós. Então, ele vai passar por aqui, ó, né, e vai adentrar para o neurônio pós-sináptico. Então, quando aberto, né, ou seja, quando vem um potencial de ação, ela abre ou fecha, né, dependendo do momento ali, ok? Então, conexonas ou conexon são essas estruturas aqui, tá? Que são chamadas de junções comunicantes, porque elas, quando abertas, elas conseguem possibilitar a entrada, né, de substância do neurônio pré para o pós. E aí nós temos um trânsito de moléculas que vão inibir ou que vão excitar o neurônio pós-sináptico ou a célula pós-sináptica, beleza? As conexonas, pessoal, são formadas por proteínas tubulares, né?
Lembra que tubo, lembra um tubo de um cano, né? Então, proteínas tubulares, cada proteína dessa daqui, ó, é chamado conexina, tá? Então, as conexinas são proteínas tubulares. Quando eu vou unir várias conexinas, eu vou formar essa junção comunicante chamada conexon ou conexon, tá? Junção comunicante, pessoal, é o mesmo que gap junction, tá? Que quer dizer junções comunicantes, tá? Então, essas proteínas tubulares chamadas conexinas vão se unir, cada uma dessas é uma conexina, vão se unir e vão formar o conjunto total, que é a junção comunicante chamado conexonas, beleza? Então a conexona é o conjunto dessas conexinas, beleza? E o que são essas conexonas? São as junções comunicantes que vão atuar no caso aqui de uma sinapse elétrica, beleza? Então, como vocês podem ver, as conexinas, as proteínas aqui, ó, né? Quando ela se abre, possibilita o trânsito de substâncias. Beleza? Eu acho que deu para entender, né? Então, as junções comunicantes são formadas por centenas de conexonas, ou seja, cada uma dessas é uma conexona, tá? Cada uma dessas é uma junção comunicante, beleza? Então, é formado, as junções comunicantes são muitas, né, conexonas ou conexons, ok? A conexona, como a gente viu, atua como um túnel, ou seja, ela se abre e fecha, né, dependendo do estímulo. E as conexonas, como a gente viu, é formado por várias conexinas, que são aquelas proteínas tubulares. Beleza? Quais são as vantagens da sinapse elétrica? Por que é melhor, por que o corpo resolveu aqui, nesse caso, né, por exemplo, no músculo cardíaco, usar junções comunicantes em vez de fazer a sinapse química, tá? Então a resposta, pessoal, que a sinapse elétrica, ela consegue me possibilitar uma comunicação mais rápida. Aí o aluno fala assim, mas por que, professor? Porque na sinapse, pessoal, química, ela é mediada por neurotransmissores, né? Então, o que acontece? Aqui está negativo no interior em repouso, tanto no neurônio pré quanto no pós. Lembra que o pré é o que está trazendo o potencial e o pós é o que vai receber, tá? Então, o pré é o 1 e o pós é o 2. Para ocorrer aqui, tem que causar despolarização, né? Tem que inverter as cargas, tem que liberar o cálcio tem que entrar, tem que liberar as vesículas sinápticas, ela tem que vir aqui para a parede, tem que ser liberada a vesícula sináptica, que estão cheias de neurotransmissores, que são essas bolinhas. E aí o neurotransmissor tem que se deslocar na fenda sináptica e vir até do outro lado e se conectar ao receptor, se ligar para ele poder estimular ou inibir aqui, que também está em repouso, para causar um estímulo inibitório ou excitatório. Então, olha o tempo que demora, né, para vir a despolarização, o cálcio entrar, liberar a vesícula sináptica, a vesícula sináptica fazer a exocitose, liberar o neurotransmissor aqui, o neurotransmissor se deslocar na fenda, se ligar no receptor, para daí causar ou não um novo potencial de ação aqui e ele dar continuidade. Então demora muito mais esse tipo de sinapse química da sinapse elétrica. Tá? A sinapse elétrica não, o impulso ele vem aqui, quando ele desenvolveu o potencial de ação, abre a conexona, né? Abre a conexona, fica um canal aqui e a substância passa de um lugar para outro e vai embora, estimular próximo. Então, é muito mais rápida a sinapse elétrica do que a sinapse química, tá? E o motivo é esse que eu expliquei para os senhores e senhoras aí, ok? Então, comunicação muito mais rápida. Outra vantagem da sinapse elétrica, pessoal, é a sincronização. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que eu consigo coordenar a atividade, né, de um grupo de tanto neurônio quanto músculos, né? Como eu disse para vocês lá no músculo do coração, o átrio direito e o átrio esquerdo que estão interligados por músculos sinciais, eles vão trabalhar de uma forma conjunta e vão contrair de forma sincronizada. Por quê? Porque o impulso vai passar mais rápido,
Então, ao mesmo tempo que ele estimula aqui, ele consegue se propagar de um para o outro de forma mais rápida, graças a essa sincronização que existe, ok? Isso vale também para os músculos lisos, né, lá nas vísceras. Por exemplo, na peristalse. O que é peristalse, pessoal? Peristalse são contrações ritmadas que acontecem, por exemplo, no intestino, né, no esôfago ali, né? Quando você tem, por exemplo, o alimento que sai do estômago, né, e cai no intestino delgado, esse alimento ele vai percorrer todo o tubo do intestino delgado, depois a massa fecal, né, depois formada no intestino grosso. Esse resíduos, né, as fezes vão ser eliminadas pelo ânus ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existem contrações que vão começar, né, ali no nosso tubo digestivo. Lógico que isso começa ali já no esôfago, né? Nós temos peristalses, contrações ritmadas que vão mover esse alimento, né? Por exemplo, aqui no esôfago para baixo, né? Ou se você tiver de ponta cabeça, ele vai se mover para cima, ou seja, sempre para o estômago, do esôfago para o estômago. E por que essa contração ela existe? Porque existem sinapses que podem acontecer ali, né? No momento da alimentação, né? Do ato de engolir, né? Deglutição. E esse processo, pessoal, ele se dá graças, né, a contrações ritmadas, e o cara aqui que vai estimular esse ritmo vai ser tipos de sinapse elétrica, beleza? Galerinha, muito obrigado por me ouvir. A aula não foi tão longa, né? Eu sei que muitos alunos preferem aulas rápidas, né? Mas eu ainda estou aprendendo a falar em poucos minutos e conseguir falar o que eu gostaria de falar. Então, minha aula, normalmente, ela é mais longa, mas eu acredito que eu consigo, de uma forma mais completa, desenvolver o meu pensamento aí e tentar transmitir informação, ok? Então, Deus abençoe vocês, muito obrigado por me ouvir e até a próxima. Valeu? Fui!